Olá, olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu quero responder uma pergunta de um aluno, no nosso curso de violão. Ele perguntou assim, ó, se está subindo a escala é sustenido, se está descendo na escala é bemol, procede? Não é bem assim não. Eu vou responder isso aqui detalhadamente. Lembrando que se você que está vendo esse vídeo, se você tiver uma pergunta ou uma sugestão de videoaula, manda aqui pra gente nos comentários do YouTube, né? Vai ser mais fácil eu atender aí. Lembrando que eu atendo por ordem de chegada, beleza? Então, para responder essa pergunta, eu preciso dar um exemplo no violão e depois explicar para você como é que funciona na teoria e na prática, porque a gente não pode generalizar, tá? Então vamos lá, vou pegar meu violão. Enquanto isso, você curte aí a nossa abertura, beleza? Então deixa eu te dar esse exemplo aqui no violão. Bom, quando você pega uma explicação de violão rápida, você vai ver que muita gente vai falar sobre sustenido e bemol, mas vai explicar rapidamente. Por exemplo, se eu tenho aqui uma nota musical, corda 5, casa 5, aqui eu tenho um Ré. Se eu tocar uma casa antes, eu posso falar que é um Ré bemol. Volto na casa 5, corda 5. Se eu tenho uma casa depois, eu posso falar que é Ré sustenido. Mas entenda bem, se eu tenho aqui corda 5, casa 3, eu tenho um Dó. Se eu levar uma casa para frente, Dó sustenido. Então, mas eu não tinha dito que na corda 5, casa 4 também era Ré bemol? Então a gente começa a ter essas dúvidas. Eu posso ter o Ré sustenido, ou o Dó sustenido, como posso ter o Ré bemol. Só que isso vai acontecer tanto com notas musicais quanto com acordes. Então se eu tenho um acorde, por exemplo, isso acontece muito com Si. Vou fazer aqui, ó, Si, tá? Então tem aqui um Si maior. Se eu arredo ele tudo uma casa para trás, eu posso falar que é um Si bemol, beleza? Mas olha só, se eu tenho esse mesmo aqui, o acorde na casa 5, eu tenho um Lá. Se eu arredar ele para frente, Lá sustenido. Então vou dar esse exemplo. Por que então eu não posso escrever numa música que aparece um Lá sustenido ou um Si bemol? Por que eu tenho que escrever Lá sustenido ou Si bemol? A gente tem que tomar esse cuidado na parte teórica, porque na parte prática vai ficar do mesmo jeito. A gente tem aquele exemplo daquela música, quem sabe ainda sou uma garotinha, né? É uma versão da Cássia Eller. Chega um determinado momento da música que ela canta lá, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Então aparece esse acorde aqui. Mas afinal de contas, esse acorde aqui é um Si bemol ou um Lá sustenido? Vamos ver então? Bom, voltando aqui para a tela do computador, né? Deixei a cifra aí para você. Então ela canta lá, quem sabe ainda sou uma garotinha, aí Sol menor, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Tonalidade dessa música é bem alta, né? Para minha voz. Bom, enfim. Mas só que lá no final, que você tá vendo, ó, tem um Sol menor, né? Ó, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Então ali apareceu um Si bemol. Agora, como é que a gente vai chegar nessa conclusão? Por que Si bemol e não Lá sustenido? Se a pergunta não é, se eu subir, Lá sustenido, se eu subir, é sustenido, se eu descer, é bemol. Mas aqui não aconteceu nada, por quê? Se eu estou fazendo um Dó aqui e faço o Si bemol aqui, quer dizer que eu subi? Ou se eu estou fazendo um Dó aqui e faço o Si bemol aqui, quer dizer que eu desci? Não. A gente tem que entender aonde está o campo harmônico. A gente precisa sentir aonde estão as partes da música que a gente tem uma sensação de repouso. Para essa aula não ficar muito longa, a sensação de repouso ela vai aparecer aqui, ó, nessas partes, nesse Ré menor, por causa da tonalidade da música, beleza? Isso aqui a gente está falando sobre percepção musical. Se você não consegue perceber isso aqui ainda, talvez não seja o momento de você estudar esse tipo de matéria, porque esse tipo de matéria de percepção
ela é uma coisa que tem que vir lá do começo. Por isso que a gente fala, quando a pessoa começa a aprender a tocar violão, já tem que começar com a teoria mais ou menos junto, para quando chegar nessas partes aqui não ter dúvida, beleza? Então depois que você entender onde estão as partes que tem um repouso na harmonia, que a música ela é tensão, repouso, tensão, repouso, a gente precisa entender um pouquinho do campo harmônico. O que é o campo harmônico? Em resumo, são as possibilidades que uma música tem, né? Então aqui eu vou falar sobre o campo harmônico básico. Nesse caso, a gente está falando do campo harmônico daquele acorde de repouso, ou seja, campo harmônico de Ré menor, tá? Que é onde que a gente encontrou esse repouso. Então, se você estiver sentindo alguma confusão nesse início de explicação, se você quiser ver um vídeo sobre campo harmônico, um vídeo mais elaborado, eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo, você vai conseguir ver, beleza? Então, aqui a gente precisa entender onde estão os intervalos simplificados aqui. Então, na parte de cima aqui dessas cifras, eu coloquei uma haste para te mostrar onde tem um intervalo de um tom e na parte de baixo onde tem um intervalo de semitom. Então aqui a gente consegue ver aqui, ó, Ré menor, Mi diminuto, Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó maior e Ré menor, são as possibilidades dentro desse campo harmônico menor aqui. Não é que são somente essas possibilidades. Isso aqui é o campo harmônico primário. Você tem N outras possibilidades, mas isso aqui é o que mais vai acontecer na música popular brasileira, beleza? Para quem já estuda o campo harmônico e está começando a entender, ele pode ter um choque quando ele vê o campo harmônico menor. Sendo assim, para poder facilitar essa explicação, eu vou deixar aqui abaixo o campo harmônico maior. Por quê? Porque ele não sofre tanta variação como o campo harmônico menor, que a gente pode ter uma variação ligada às escalas harmônicas melódicas, escala menor harmônica, escala menor melódica. Então, vou deixar aqui um campo harmônico da escala maior, que é a relativa maior. Então, se eu tenho um Ré menor, eu tenho uma relativa dela, que é um acorde maior, que é um Fá. Aqui é mais fácil para você que já estuda o campo harmônico básico para iniciantes. Então, como você está vendo aqui, os mesmos acordes que tem aqui embaixo são os mesmos que tem aqui em cima. Eu só coloquei aqui para facilitar para você que é iniciante, tá bom? Porque o nosso canal foca muito nessa explicação facilitada, beleza? Aqui, você vai ver que, quando a gente entende o campo harmônico, ou seja, você está vendo que lá na música cifrada, eu identifiquei a tonalidade, que é um Ré menor. Logo, quando eu escrevo esse campo harmônico, igual eu escrevi aqui para você, não aparece o Sol, o Lá sustenido em momento algum, mas aparece aqui, ó, o Si bemol. Então, o que acontece? Quando você escreve o campo harmônico e chega nesse momento de fazer essa nota, esse acorde, você vê que você não pode colocar Lá sustenido, e sim Si bemol. Por quê? Porque é ele quem aparece representando essa sonoridade no campo harmônico. É ela que representa aqui, beleza? Então, olha que o campo harmônico ele ajuda a gente a entender como é que a gente cifra uma música. Ele ajuda a gente a entender por que, que um acorde é sustenido e por que, que ele é bemol, beleza? Mas lembra que isso aqui que eu estou mostrando é apenas um exemplo para poder responder essa questão desse nosso aluno aqui, beleza? Então, meu caro amigo Roberto, né? Então, a gente não pode generalizar. Se está subindo na escala é sustenido, se está descendo é bemol, procede? Não. Vai depender do campo harmônico. Num exemplo rápido, numa ideia rápida, sim. Tem um acorde, desceu, bemol, subiu, sustenido. Sim. Numa explicação rápida, pode ser que sim. Mas, numa análise musical, quando você entende o campo harmônico, não. A gente não pode simplificar a teoria musical apenas numa frase assim não, tá bom? A gente precisa entender que cada caso é um caso. Não tenta encontrar problema nas músicas ou nas teorias, porque você vai encontrar esse problema, porque existem muitas formas de interpretar as canções, você pode escrevê-las de várias formas, e a gente está trabalhando com cifras. Cifras é um meio de escrita que ele não é um meio formal, ele é um meio informal, ele vai aparecer alguns problemas. Uma forma que você não vai encontrar problema vai ser na partitura, mas isso pode criar muitos detalhes, você não precisa entender de partitura para tocar, tá?
Porque teoria, quando você trabalha com partitura, você não vai encontrar problema nenhum. Na cifra sempre vai ter uma vírgula ali por causa da interpretação, tá? A teoria não tem isso. Ela existe. A teoria não muda. A gente tem essa ideia. Não muda na prática. A prática vai ser a mesma coisa, tá? Mas muda no desenvolvimento teórico. Então, se você começar a estudar teoria musical e treinar e estudar do jeito errado, catando vídeo, catando coisa na internet por aí, pode ser que você dê um tiro no pé. Por isso que a gente indica muito essa questão de quer aprofundar na música? Faz um curso, que num curso você vai ter essa ideia melhor. A gente tem um grupo de dicas de violão para iniciantes no WhatsApp, no Telegram, tem outros canais aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também aqui para você. Se você estiver iniciando, né, no violão, a gente tem um site também que é o violãofácil.com, que tem bastante coisa, bastante teoria, bastante música, bastante prática. Você vai gostar bastante também. E se você está começando do zero, a gente também tem um material em PDF bacana para você, além do nosso aplicativo de violão. Enfim, você encontra tudo aí no violãofácil.com, tá bom? Daniel D'Arezzo aqui, até os próximos conteúdos. Deixa um like, se você tiver alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta, sugestão de conteúdo. Vai ser um prazer te atender aqui. Lembrando que eu atendo em ordem de chegada. Mandou lá, chegou, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo a questão para vocês, tá bom? Um abração, até o próximo conteúdo. Obrigado por você ver esse vídeo até o final. Tchau, tchau.